Se eu dissesse para você que a forma como você escreve pode revelar algo surpreendente sobre você, seus talentos, suas características, enfim, várias coisas sobre a sua personalidade. E hoje a gente trouxe uma convidada aqui que vai falar muito sobre esse tema chamado grafologia. Eu nunca tinha ouvido falar. E você, Bia? Também não. Então, eu sou o Felipe Carvalho. Eu sou a Beatriz Barbato. E estamos mais uma vez aqui no episódio do Concast. E queria agradecer inicialmente a Angélica por ter aceito o nosso convite. Muito curioso para esse nosso bate-papo, né? Vai ser um assunto que eu acredito que muita gente não conheça. E na prévia aqui, antes do episódio começar, eu já tomei um susto, que eu fiz um texto aqui e a gente vai falar aqui depois o retorno do que eu escrevi para ela poder falar sobre características minhas. Então eu vou abrir a minha personalidade aqui para vocês ao vivo aí, para vocês saberem mais como que eu sou. E pelo que ela me falou, não vou falar que eu acertou 100%, porque tem coisas que pode ser que eu não saiba, mas que realmente acontece. Angélica, muito obrigado. Se apresente para quem não te conhece. Muito obrigado, que bom estar aqui compartilhando um pouco. E hoje é um dia muito feliz, não só feliz porque é o presente, mas porque eu posso compartilhar. Eu sou gaúcha, natural da cidade do interior, do Rio Grande do Sul. Morei nos últimos 10 anos, antes de vir para São Paulo, em Canoas. Atualmente eu resido, então, aqui, né, em São Paulo. Vim da área da saúde, sou enfermeira de formação. Foi a saúde que fez eu estudar o que eu estudo hoje. Não foi porque eu quis. Na verdade, eu já cuidava de pessoas, então é muito interessante, porque quando eu começo lá atrás, eu não comecei porque eu achei que eu ia ser uma grafóloga, eu achei que ia fazer isso. Eu comecei porque eu queria, de fato, cuidar de pessoas. Na verdade, eu comecei, de fato, porque eu não queria cuidar de pessoas, eu queria cuidar de mim, porque na saúde eu já cuidava de pessoas. E quando eu começo essa caminhada, eu tive um desafio. No meio do caminho, quando eu comecei a entender um pouco de mente, a minha amiga teve um câncer de boca. E naquela época, eu já tinha feito mestrado, eu já ia para o doutorado, então eu tinha muito mais conhecimento da saúde, que é um conhecimento incrível. Porém, pela medicina tradicional, aquela minha amiga que, na época, tinha um câncer, que ela ia ficar sem a língua, sem falar, esse era o prognóstico. Mas, naqueles estudos, naquele momento, eu decidi, né, convidar ela para esse desafio. Olha, eu estou estudando e parece que a gente pode resolver qualquer coisa. E, nesse meio tempo, então, eu conheço... apliquei... Ela foi minha primeira cliente gratuita, começou tudo lá. E eu conheci essa metodologia da grafologia, que hoje me faz, então, eu me tornar uma grafóloga, psicanalista, autora, palestrante. Sou apaixonada por resultados, por impactar pessoas de uma forma positiva. E hoje eu quero compartilhar um pouco. Então, quem está aí, vem com a gente, pega na caneta e vem com a gente, porque é isso que eu vou compartilhar aqui, um pouquinho desse meu conhecimento. Muito bom. Me diz uma coisa, você está trabalhando há quanto tempo nessa área? Tá bom, fica à vontade. Vou tirar aqui só para... Então, vou só finalizar, mas não tem problema. Só porque esse som começou a me... Deixa eu ver. Quanto tempo você está trabalhando na área? Atualmente fazem mais de 6 anos que eu trabalho como grafóloga. Inicialmente eu estava paralelo, então ao trabalho tradicional. Eu ainda atuava na área da saúde, então eu comecei a trabalhar no início da pandemia. Quando a pandemia começou, eu vim de uma formação, eu tinha analisado 50 letras, e quando eu voltei, eu dei o feedback às pessoas, eu quero ser atendida. Então, era início da pandemia, não tinha lugar aberto. Eu comecei a atender e empreender na sala da minha casa. Então, quem que você atendia, Angélica, no início da pandemia? Porque eu também estava à frente lá na saúde. Eu atendia médico, enfermeiro, dentista, todo mundo que também estava à frente na saúde. Então, eu começo a empreender na minha casa, assim que a pandemia passou. Então, eu comecei a atender onde eu atendia, na região, até fazer a transição, vim para o digital e até fazer a transição 100%. Então, já fazem mais aí de 6 anos que eu venho atuando na área, ajudando pessoas, né? E também agora indo para empresas. Bom. Essa parte de empresa deve ajudar bastante sobre a tomada de decisões, né? Para melhora de resultados, né? Exato. Não só tomada de decisão, porque eu acredito uma coisa. Não existe CNPJ forte com CPF fraco.
As pessoas querem mudar a empresa, mas a empresa é feita de gente, principalmente de quem faz a gestão. Então, qual é a história daquela empresa, da onde surgiu aquela empresa e quem é o dono da empresa, como é o dono da empresa. Então, assim, eu não acredito em CNPJ forte com CPF fraco. Então, quando eu levo meu trabalho, eu levo para fortalecer, de fato, o empresário, mas também ajudar ele no recrutamento. Como seria, né? Você aí que é empresário, se soubesse de uma ferramenta que é possível você contratar de uma forma assertiva. E é exatamente isso que eu faço quando eu levo esse trabalho para empresários. Eu consigo, então, mapear, trazer qual é o perfil ideal para que esse empresário ele consiga ter o melhor resultado na sua empresa. Muito bom. Nossa, que legal. E quando a pessoa pega um papel e uma caneta e escreve um pequeno texto, como que você consegue identificar as características dela, o comportamento dela? Olha que eu tive 2 textos aqui, ó. Ai, meu Deus. Antes de começar, eu tive 2 textos. E como funciona isso? É assim, como vocês viram na prática, tá? Quando uma pessoa pega uma caneta e começa a escrever, mesmo que ela saiba que vai ser analisada por mim, e ela tenta manipular no início, na primeira linha, na segunda linha, ela não vai conseguir manipular a mente inconsciente. Então, você pode treinar um pitch, você pode treinar uma palestra, você pode treinar, inclusive, para vir no podcast, que não é o meu caso, né? Que a gente está aqui ao vivo, assim. Mas, na hora de escrever, você não consegue manipular o inconsciente. Então, ao passo, mesmo sabendo que você vai ser analisado, quando você escreve o quê? Escreve um texto livre, algo que tu vai me contar. Não é uma coisa decorada. Você vai me contar algo do seu dia a dia e eu consigo pegar através. E eu vou fazer o quê, né? Então, eu vou ver como a pessoa assina, se ela tem alguma rúbrica, espaçamento, tudo comunica. Então, a letra comunica, o espaçamento comunica, todo o contexto comunica algo. E através dessa ciência que é aplicada, que no meu caso eu aplico para desenvolver pessoas, eu consigo, então, mapear isso, né? Mapear esses comportamentos e perceber quais são os comportamentos que estão te ajudando hoje e para o mais da vida. Perceber também quais são os comportamentos indesejáveis e que você nem sabe, porque a maioria das pessoas elas nem sabe o que está aqui na escrita. E, a partir disso, eu criei um método, né? Que de 21 a 28 dias, qualquer pessoa... Angélica, qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Se tu é gente, se você aí é gente, funciona para ti também. Porque gente eu já apliquei há muito tempo. Então, se você pegar caneta e papel, então a mesma letra que revela, ela também resolve. E a partir disso que eu criei uma metodologia, né? E como eu criei essa metodologia? Não sei se eu já posso falar sobre isso. Podemos. Vamos entrar já, vamos seguir já nessa explicação. Vamos lá. E como eu fiz isso? Na verdade, eu não fiz isso também percebendo que eu ia fazer isso. Então, eu já estudava comportamento, eu já era programador, hipnólogo e tantas outras formações. E quando eu conheci a grafologia, eu olhei para a minha letra, porque assim, você aí, presta atenção. Até porque a maioria das pessoas que chegam até mim não chegam, às vezes, pela primeira vez. Eu estou buscando desenvolvimento pela primeira vez. Não, elas já fizeram de tudo. Já fizeram constelação, PNL, hipnose, já participaram de um monte de treinamento. Então, elas conhecem a grafologia geralmente depois. E eu era essa pessoa também. Eu já tinha participado de imersões, as pessoas viam passarinho, periquito, e eu lá. Parece que para mim não era tanta coisa. Não estava funcionando. Só que quando eu vi a minha letra, não teve conversa. Naquela época, eu bebia e eu não queria mais beber. E quando eu percebi a minha letra, eu entendi por que eu bebia. Porque todo comportamento, ele compensa algo. E aí, naquele momento, eu falei, se isso está na minha letra, eu vou arrancar da minha letra. É essa letra que faz isso? Então, eu vou arrancar. E aí, eu desenvolvi o poder do hábito, o poder de desenvolver o cérebro, que hoje, existem muitos estudos, mas 21 a 28 dias você já pode mudar um padrão. Depois você só sustenta ele, mas você já reprograma o teu inconsciente. Eu falei, se está na minha letra isso aqui, então eu vou arrancar. E foi isso que eu fiz. E aí eu falei, se funciona para o alcoolismo, funciona para qualquer coisa. E aí daí que surgiu esse método que eu venho aplicando, né, que eu costumo de falar que é de uma forma rápida, cirúrgica e sem dor. Você pode mudar
o seu destino depois de ter consciência do que está por trás do inconsciente, da tua parte oculta. Porque como é que funciona isso? É como se tudo que você soubesse na tua vida é 5%. Que nem aconteceu aqui antes. Tu falou assim, já contei para o Felipe tal coisa, mas você nem sabia da minha vida. Só que mesmo assim ainda é consciente. E quando eu pego a letra, eu analiso esses 95%. Então eu vou pegar a parte oculta, ou seja, a parte que você não sabe, a parte que você desconhece. Só que lá está o segredo. Lá está a parte que vai te destravar. E as pessoas, elas têm medo do que está dentro delas. E eu costumo dizer que lá está tudo. Lá está a solução, lá está o caminho. Então, se você aí está nos assistindo agora, já curte também já esse vídeo aqui, mas conheça a grafologia. Se conheça, se permita se conhecer, porque eu tenho certeza que lá tem o que você precisa. Não é no mundo lá fora. Talvez, tem muita gente que chega para mim, já fizeram curso, formação, se acha que não é bom o suficiente e fica sempre buscando fora. Só que a solução está dentro. E é sobre isso. Muito legal. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão técnica, que eu tenho algumas dúvidas de como a gente solucionar, principalmente depois que a gente identifica. Mas eu queria chamar o pessoal aqui, já que ela também lembrou da gente, que a gente sempre esquece, né? Pedir pro pessoal seguir o nosso perfil, se inscreve no canal. Tem uma setinha ali, ó, inscrever-se. Tic! É só clicar. É de graça. Curte, que é de graça, e compartilha. Principalmente, nesses compartilhamentos é o que faz a gente fazer o nosso canal fazer o nosso canal crescer. Eu fui redundante, né? Mas faz o nosso canal crescer para a gente poder trazer cada vez mais conteúdos como esse, que eu tenho certeza que muita gente não sabia que isso existia, e como também foi uma surpresa para mim. E eu queria fazer uma pergunta agora. Você falou sobre a questão da mudança de atitude depois que você reconhece ali uma questão de letra. Se eu, a partir do momento que eu identifico isso, eu mudar a minha letra, por exemplo, se eu sair da letra... esqueci o nome da letra. Caixa alta, caixa cursiva. Alta ou cursiva. Na minha foi caixa alta. Se eu fosse para cursiva, muda totalmente minha personalidade a partir de agora? Se eu escrever o mesmo texto de uma letra cursiva, por exemplo. Posso usar o teu exemplo, então? Deve usar. Adoro. Cuidado, hein, vida gente. real. Cuidado, hein? Não, saio desse vídeo agora. Seguinte. Então, com base aqui, né? Vamos tentar aproximar aqui na câmera. Pensa pra mim aqui que eu vou chegar aqui na câmera. Ver se aparece aí. Exato. Aí, ó. Deu pra ver, né? Talvez, quando o Felipe escreveu, ele achou que estava me contando algo. Ele achou que estava contando, só que eu não vejo o que ele escreveu. O que tá escrito, só a forma como tá escrito. Eu leio padrões aqui, através da forma quando você me conta algo. Eu nem sei o que você me contou, porque, inclusive, eu sou treinada para não ler o teu texto. Por que, Angélica? Às vezes as pessoas me contam um texto tão bonito, eu falei assim, porque você contou a mentira. E eu estou aqui para te desafiar. Você mente o tempo todo. E, inclusive, se eu não souber o que está no meu inconsciente. Mesmo que você fale a verdade, é 5% do todo. Então, com base no todo, é muito pouco. Então, a maioria das pessoas, elas vêm para o mundo, elas não sabem de fato qual é a verdade. Ao menos que elas possam acessar isso. Então, como funciona aqui? Realmente, a gente tem 3 personalidades, inclusive o Felipe oscila entre as 3 aqui, que tem a ver com a forma como a gente escreve. E, nesse momento, eu analiso exatamente isso. A forma que ela escreve, se ele escreve de caixa alta, é uma pessoa mais reservada, é uma pessoa que para o mundo dos negócios pode ser muito bom. A letra de caixa alta não é uma letra ruim ou boa. O importante é como você quer se posicionar para o mundo. Então, primeiramente, se você está sendo alfabetizado, se você tem filhos em casa, eu proibiria de fazer caligrafia, proibiria de inclusive, fazer a letra da professora. E se eu tivesse que ensinar uma criança, eu diria, faz caixa alta. Inclusive, nos Estados Unidos é assim, nas escolas lá. Por quê? Não é que é boa ou ruim, ela minimiza erro. Mas na vida de adulto, a gente pode escolher melhor. Então, se eu quero ter mais contato com as pessoas, se eu trabalho com pessoas, eu quero me aproximar mais, se eu quero... Não, se eu sou muito mental e eu tenho dificuldade de ser emocional, então sair da letra de caixa alta, que é a letra de forma, para a letra cursiva é melhor. Se eu sou muito emocional,
não sei me posicionar, sempre acabo dizendo sim para todo mundo, e eu preciso ter um posicionamento mais firme, eu quero empreender, eu quero trocar isso, então uma letra de caixa alta pode ajudar mais o posicionamento. Então, a maneira como escreve vai te ajudar, tu te posicionar melhor para o que tu quer. Então, não tem letra feia, não existe letra boa, ou não é boa, ruim, feio, bonita, não é isso. É o que você quer e como a gente trabalha isso na escrita. Mas agora, ao passo que, por exemplo, aqui na rúbrica, né, e no nome, não adianta o Felipe ser uma potência e querer empreender e estar aqui para isso, estar numa fase de mudança, só que a rúbrica dele talvez tenha a ver com a época que ele fez. Então, talvez ele fez antes de ser empresário. Bem antes. Isso. Vou contar uma curiosidade da minha rúbrica, só para não te interromper. Eu queria, na época da escola, meninos, crianças, não façam isso, falsificar a assinatura do meu pai para quando chegasse a notificação, eu assinava por ele. Então, minha assinatura é quase idêntica do meu pai. E eu conseguia falsificar a assinatura do meu pai. Não façam isso. Isso foi no passado, já passou, mudou tudo. Então, realmente, eu faço essa assinatura desde quando eu tinha, sei lá, meus 10, 12 anos de idade. Para tudo agora, que agora vou ter que parar para falar isso aqui. É exatamente isso. Você está aí crescendo, você quer, já virou empresário e quer ter um bom resultado. Aí eu olho para a assinatura está lá de antes. E é normal isso, tá? Fazer cópias. Só que, qual que é o certo? O certo é você encontrar uma identidade. Essa aqui, por exemplo, ela vai te levar para medo, você cresce com dor, quebra financeira. Então, você não vai ser reconhecido, não vai ser valorizado, não vai prosperar. Só, Angélica, tem algo bom? Não, tem algo bom que está na minha frente vivo, graças a Deus. Só que é muito interessante. Depois o Felipe escreveu o nome dele, e aí a forma como ele escreveu o nome dele é muito mais como ele é. Só que ele é assim. Só que ele ainda está o quê? Preso naquela rúbrica que ele fez lá naquela época, copiando a assinatura do pai, e que não diz mais sobre o que ele é hoje. Isso é muito legal. Então, o primeiro passo, Felipe, agora aqui, ó. Nunca mais usar essa rubrica aí. Chega, acabou essa aqui, ó, não dá mais. Trocar passaporte, trocar tudo agora. A assinatura é toda sua igual. E se posicionar. Aí você pode, tanto, sei lá, como a letra que tu faz no texto, como essa letra que tu fez abaixo. Por quê? Qualquer uma das duas vai ser melhor do que essa rúbrica. Certo. Porque essa rúbrica traz isso. Traz um padrão. Então, por exemplo, de repente, hoje, tu não assina frequente. E é a tua sorte se isso acontece. Mas toda vez que tu assina, vem um padrão de quê? Dor, crescer por esforço, quebra financeira, medo. E nesse padrão é muito difícil de crescer. Porque vai chegar um dia que vai ficar insustentável. É tanta dor e tanta desgrama que você vai dizer, sabe uma coisa? Eu acho que eu não nasci para empreender. Eu acho que isso é para os outros, deve ter alguma coisa de sorte. E não tem nada de sorte, azar, não tem nada disso. Isso é outras coisas de sorte, azar, joguinho. Mas aqui é vida real. Então, baseado nisso, se eu parar de fazer essa rúbrica, eu vou ficar milionário. Para começar... Porque um dos padrões que você falou é que eu não consigo prosperar financeiramente. Isso, exato. Se tu parar, te afirmar agora, se tu parar de fazer ela e fazer qualquer letra que está aqui, do demais do teu texto, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Agora, se tu quer mesmo prosperar de verdade, a gente constrói uma assinatura de 21 a 28 dias e aí eu tenho certeza. Aí não tem erro. Porque o que é mais doido? Se eu disser para ti, constrói uma nova rúbrica, pode ser que o padrão que está aqui tem que ser tratado. Então, ele precisa de 21 a 28 dias. Tá. Ou pela mente, ou pela escrita. Mas eu posso te afirmar que você vai ficar muito melhor do que está hoje. Já começa assim. Angélica, vou ser um multimilionário? A gente pode construir essa assinatura para isso. Porque é uma construção. Interessante, hein? Mas afirmar, eu posso dizer assim, com certeza, você sai de um ponto para o outro já na hora. Como? Treinando todo dia, se posicionando como Felipe. E uma coisa muito legal é assim, e eu vou trazer esse ensinamento para todo mundo que está nos assistindo aqui como presente. Se você faz uma rúbrica, como? Tipo essa aqui, né? Que não te identifica, que não diz o quê? O teu nome. Nosso nome é a coisa mais importante da nossa vida e ele precisa estar aqui.
o nosso nome, a Beatriz, que eu também estou com a letra dela aqui, o que a Beatriz fez? Ela fez a mesma coisa, ela fez uma rúbrica sem ter o nome dela escrito. Ela também não fica com força de nome. Então, o que acontece? Vai ser no esforço, ela vai se esconder. Eu fiz um elogio para ela quando eu cheguei, ela nem aceitou, mas por quê? Sabe por quê? Por que eu sou boa? Ela não queria nem aceitar isso. Então, ela quer se esconder para ficar lá quietinha. E o legal é que todo comportamento, ele esconde algo. E geralmente esconde um ganho. Então, tem ganho na escassez. Angélica, mas que ganho tem? Tem. Como uma pessoa não sai da escassez? Ou como ela não tem acesso a isso? Por quê? Porque ela ganha ficar na escassez. Tem um ganho de ficar na dor. Sempre tem um ganho. E ao passo que, na letra, a gente não precisa nem entender. Angélica, vou descobrir qual que é o ganho? Eu tratei muita coisa na minha vida sem saber, só mudando a escrita. Então, assim, o mais importante, tanto faz saber qual que é o ganho. O mais importante é o resultado. Então, o resultado, ele é rei. E ele vem como? Quando o passo que você faz um traço, ele traz esse resultado, a gente arranca ele, faz uma cirurgia. Eu vim da área da saúde, então esse é um termo que eu gosto muito. O que é cirurgia? Vamos lá. Eu adoro essa parte. Você está com uma dor de cabeça. Aí você toma um remedinho para dor de cabeça. A dor de cabeça é a ponta do iceberg, é o 5%. Você trata o sintoma, dor de cabeça. Mas o que está por trás? Emoção, comportamento, e está lá enraizado. Então, se você quer resolver, não adianta só tratar o sintoma com um placebo, com um remedinho. Você tem que fazer uma cirurgia. Aí vamos ao passo que cirurgia você não faz toda hora. Você está lá, eu tenho que tirar isso aqui. Vai lá e faz uma cirurgia e resolve. A letra é a mesma coisa. Eu faço uma cirurgia na letra. Eu troco aquela letra que estava ruim para uma letra boa. Eu pego uma assinatura ruim para uma assinatura boa. Boa, quem que diz? Quem diz é o Felipe. O Felipe diz, o que é que tem na assinatura? Eu quero que você próspero, eu quero que as pessoas saibam que eu sou de palavra. O Felipe é muito verdadeiro, muito correto. Eu quero que as pessoas saibam, porque não adianta o Felipe ser correto. Ele tem que se posicionar como correto, a nível inconsciente. Então, o Felipe quer se posicionar como... É isso, ele vai dizer que ele é a palavra dele, que ele é correto, que ele é verdadeiro, só que isso tem que estar na assinatura dele. Não adianta ele só ser, ele tem que estar na assinatura dele. Por que tem que estar na assinatura dele? Porque aí ele fortalece a identidade. Então, é como se fosse um magnetismo, que é o quê? Antes do Felipe abrir a boca, as pessoas já vão saber quem é o Felipe. Já vem na frente. Vem na frente. E, Angélica, você tem uma assinatura construída? Sim. E como é que era a minha assinatura antes? Uma M? Como assim? A minha assinatura era uma rúbrica. Então, hoje, quando eu pego uma letra e falo que você tem uma assinatura ruim, o que garante que eu posso fazer isso é porque a minha foi muito ruim. Essa é a verdade. A minha era muito ruim e meu resultado, péssimo. E agora? Muita coisa mudou, eu não consigo... Se eu falar com a Angélica do passado, eu quase nem acredito. Não, sabe, assim, quase não dá para acreditar. Então, se eu tive solução, qualquer pessoa no mundo tem. Essa é a parte boa. E aí, o que acontecia? Primeiro, a minha assinatura era muito ruim. Depois, a minha assinatura reforçava o Oliveira, que era do meu pai. Então, as pessoas me conheciam como... é a filha do Argeu. Eu falei, meu pai é um homem comum. Minha mãe é professora. Todo mundo conhece minha mãe. Por que não falou filha da professora Leia? Não. Você é filha do Argeu. Porque eu me posicionava assim. Fala o sobrenome. Só que não é nada contra o meu pai ou contra minha mãe ou a favor. É que eu não era eu. Então, eu não tinha força. E tem um termo que a gente usa no Sul, que é... Eu trabalhei muito tempo na gestão. Então, mudava... E aí, mandava o chefe toda hora. E aí, naquele momento, eu lembrava de dizer assim, quando até eu me posicionar... Chegava um gestor novo, um diretor novo, e eu tinha que mostrar meu trabalho, porque sempre duvidava no início. E eu não sabia por quê. E aí, até mostrar que eu não era cavalo, eu já tinha comido um saco de milho. Era mais ou menos assim essa expressão. O que é isso, Angélica? Tem uma expressão meio doida. Então, até eu mostrar que eu era competente, que eu tinha palavra, eu tinha que estar provando isso a todo tempo. Aí, quando eles me conheciam, então tá bom, a Angélica é uma gestora que a gente pode contar. Aí mudava o diretor, era tudo de novo, era o mesmo cenário. E o que aconteceu depois? Seguiu mudando diretores. Tinha que ficar provando o tempo inteiro. Só que aí, quando eu conheci a grafologia, isso não aconteceu mais. Eu falava e era a regra. Aí tinha gente que ia me conhecer. Quem que tu é?
Eu falei, ué, sou Angélica. Mas você abre a boca, todo mundo faz o que tu diz, tu liga para a secretaria, o que tu pede, todo mundo sai correndo para fazer. Eu falei que eu não peço bobagem, eu peço que tem que ser, eu faço o que tem que ser feito. Só que antes eu também fazia isso. Esse aqui é o mais louco. A diferença é que agora, eu estava ali posicionada com isso. Então, as pessoas sabiam que eu era aquilo. E aí, adivinha, fica mais fácil. É muito mais fácil. Então, o conhecimento, ele libera a gente. Muito. Muito legal. E existe, hoje, para você se tornar uma grafóloga, algum curso? Ou como é que você se torna uma pessoa que estuda a grafologia? Exato. Você faz uma formação. Na época eu também fiz isso. Só que hoje, a formação que eu fiz, eu costumo dizer que eu criei um método a partir daí, né? E, inclusive, eu já tenho uma lista de espera. Hoje eu tenho mentorias, tanto individual quanto de grupo, mentorias empresariais, e eu tenho uma lista de espera de pessoas que querem ter essa formação. E, com certeza, então, né? você ensina as pessoas a serem grafólogos também. Exato. Então, eu já tenho uma lista de espera e eu vou ensinar, principalmente quem já passou por mim. Quem já passou por mim em mentorias, essa é a primeira turma aí de formação, de certeza. Por quê? Porque a grafologia ela é uma arma e ela tem que circular nas mãos dos bons. Porque ao mesmo passo que eu pego uma letra e levo ela para a vida, eu também posso pegar uma letra e destruir a pessoa. Interessante também. Interessante. E dentro do texto que eu criei, a gente analisou a rúbrica. E ali na questão acho que tem questão de espaçamento, exato, de letras, de linhas. Cada uma é uma análise diferente de alguma coisa que eu entrego dentro da escrita, é isso? Exato. Uhum. Então, de forma geral, quando eu analiso uma letra, eu dou esse geral da letra e depois a pessoa pode me dizer assim, eu quero trabalhar a prosperidade. Aí eu vou na letra e descubro por que ela não está prosperando. A gente escolhe um tema, então, e você, dentro desse tema, você vai na escrita e meio que isola. Vou falar só sobre isso. Isso, eu faço, eu olho de lupa, né? É isso que você faz na tua mentoria individual, então, provavelmente, né? Quando a pessoa está travada em alguma coisa, a gente vai no ponto, você consegue, através da letra, buscar esse ponto específico. Exato. Caramba, que interessante. E quando, por exemplo, quando era criança, eu nunca escrevi com a letra que o Felipe escreveu. Eu fui a primeira da sala a começar a escrever com letra de mão, que dizia letra antes, de mão, né? Letra de cursiva, né? E a letra é bonita, né? Mas não tá... Tanto faz. A minha é feia. Então, eu queria saber se isso tem algum porquê também. Tem sim. Coisa. É que assim, até 17 anos de idade, a gente está desenvolvendo a personalidade. Uhum. Então, existe muita oscilação, mas a gente está se posicionando. E aí é normal tu saber como tu quer te posicionar. Mas o que acontece no Brasil? Geralmente, muitas vezes, o que acontece? A escola e os pais, eles acabam interferindo nessa personalidade. Uhum. Quer dizendo como a criança vai escrever, de que forma ela vai escrever. E na escola tinha caligrafia, né? Você tinha que preencher as linhas. Hoje eu também faço escrita terapêutica, só que não é do formato da escola. Porque a letra, pelo menos da minha época, da minha geração aí, que era trabalhada a escrita, era uma letra de procrastinação. E não é por isso que hoje, o que falo do brasileiro? Mentalidade coletiva, uma crença coletiva. Brasileiro é procrastinador. Não, brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas a gente foi alfabetizado assim. A raiz da educação, então. Exato. Então, assim, as escolas são manipuladores exatamente de como criança. Mas essa manipulação, você acha que é uma coisa intencional ou porque não existe um estudo sobre isso? Porque, assim, a gente não quer levar para o lado da política, mas a gente sabe que não é interessante, e a gente traz isso para o nosso mercado, que as pessoas elas tenham um certo tipo de educação na base para que elas sempre fiquem dependentes de alguém que comande a massa, né? Então, na parte de educação financeira, não acontece. Por quê? Porque não é interessante todo mundo saber lidar com dinheiro. E eu acredito que nessa questão da escrita, talvez... Só que aí eu queria saber se você acha que isso é intencional ou não. Porque eu acho que na educação financeira é intencional. É um achismo, tá, gente? Não é uma opinião minha, né? Mas eu acho que sim. Eu acredito que não é sobre ter intenção ou não. Mas é sobre um povo, sobre uma cultura que se arrasta há muitos anos. Então, conscientemente ou inconscientemente, a gente sempre sabe do que está acontecendo. Só que, às vezes, o que acontece? A gente só não tem consciência. Está lá faz pela manada. Mas
inconscientemente se sabe sobre isso. Então, cada povo, diferentemente dos Estados Unidos, que quando eu estava estudando, descobri, porque hoje eu já atendi 10 países, na verdade, e quando eu atendi alguém dos Estados Unidos, eu fiquei sabendo sobre isso. Curiosamente, eu fiquei sabendo que as crianças lá são alfabetizadas com letra de caixa alta. Então, a letra de caixa alta, ela faz com que a criança ela seja livre. Então, ele tem mais chance de prosperar, ele tem mais chance de escolher sobre negócios, totalmente diferente lá do que aqui, né, em muitos fatores. E também eles já são aqui alfabetizados para isso. Coincidentemente, é um país de primeiro mundo, que muita gente lá consegue viver bem, né? Bem diferente daqui, né? Coincidência. Isso, que não, eu te costumo dizer que não existe, né? Não existe, na verdade, a gente sempre sabe. Mas o que eu acredito? Ao passo que quem está escutando esse vídeo, inclusive, ou para quem chegar, se você está escutando, já compartilha com alguém, mas quem escutar, eu tenho certeza que já vai pensar diferente. Você vai começar a entender que você pode fazer uma história diferente. Você não é refém do seu país, da sua política, do que aconteceu, mas você pode despertar. Então, o conhecimento ele tem essa chance de libertar. Eu não vejo outra forma. Eu não consigo nem associar uma pessoa que vai prosperar que ela não tenha autoconhecimento. E o autoconhecimento não é fora, é dentro. Ela tem que saber exatamente, né, quem ela é. E ela vai descobrir a sua potência e a sua fragilidade. É que assim, toda luz tem sombra. Angélica, você só... Não. A gente não é tão bonzinho assim. A gente tem sim a sombra. Só que conhecer a nossa fragilidade vai nos dar poder. Porque a hora que traz para a consciência, eu consigo resolver. Se você não tem consciência, Felipe, que você estava com quebra financeira na sua assinatura, que a sua assinatura é muito ruim, você ia mudar? Não. Não. Ao passo que você falou, cara, eu vou mudar, eu já quero fazer essa assinatura. A hora que tu tem consciência, tudo muda. O detalhe é chegar nessa consciência, chegar nesse conhecimento, acessar essas pessoas que têm isso. E é como se fosse muitas coisas, parece que são meio sigilosas, né? Que poucas pessoas têm acesso. E, na verdade, a gente vive num mundo abundante. Nosso pai é o rei da prata e do ouro e é para todo mundo prosperar. E por que isso não acontece? Porque muitas vezes a pessoa está presa num lugar e ela não tem conhecimento. É a falta do conhecimento, realmente. Muito bem, vamos passar para um próximo bloco aqui. Essa parte de demonstração ao vivo a gente acabou fazendo antecipadamente. Então, a gente quer falar... Uma das coisas que eu queria abordar sobre questão de relacionamentos. Como a gente consegue transformar dentro da grafologia a personalidade de uma pessoa que ela consiga, de repente, deixar de ser uma pessoa tímida para se relacionar com pessoas. Porque eu acredito muito hoje... Estou falando longe do microfone. Eu acredito muito hoje que os negócios, as vendas principalmente, elas são muito baseadas em relacionamentos e não sobre venda de algo. Porque, por exemplo, o que a gente vende é commodity. Eu vendo igual, ela vende o mesmo produto, tem milhares de pessoas que vendem o mesmo produto. Ou por que uma pessoa escolhe essa ou aquela para fechar o consórcio, por exemplo, que é o produto que a gente trabalha? E se caso tem uma pessoa que é mais intrínseca, não consegue ter relacionamento, teoricamente, ela tem menos resultados do que uma pessoa que é mais visível, que tem mais relacionamento. Dentro da grafologia, a gente consegue transformar a personalidade de como a forma que a pessoa se comunica com o mundo? Vou dizer o mundo, né? Exato. Então, se uma letra ela for mais introspectiva, se for uma pessoa que ela nem tem perfil para venda e ela quer desenvolver essa habilidade, isso é uma habilidade desenvolvida. E de que forma eu desenvolvo? Da mesma forma. De 21 a 28 dias, qualquer pessoa passando por esse processo consegue se desenvolver. Ao passo que ela vai mudar a letra, ela vai fazer uma escrita terapêutica, ela vai tirar aquilo que antes deixava num padrão mais introspectiva para o padrão que ela quer estar. Mas eu vou falar uma coisa agora aqui. E isso, para tudo, presta atenção. Não é só para a escrita. É para qualquer coisa. Eu afirmo isso. Se você que está nos escutando agora, se você não tem o resultado que tu quer, é por 2 motivos. Número 1, você não tem os recursos necessários. E número 2, você não tem integridade. Ou seja, você não está correto. Você não é o que você é. Você acha que é, mas não é. Então, ao passo que você acessar recursos, que é recurso? Aqui eu estou falando sobre um recurso, que é a grafologia, que vai te possibilitar conhecer a tua caixa preta, que é o teu inconsciente.
E lá está tudo que tem que estar na tua vida. E depois de conhecer os recursos, você tem que ser correto. Que é o quê? E o inconsciente, isso vai fazer com que umas pessoas de uma loja do lado do outro. Por que eles querem entrar nessa loja? E às vezes a loja até é mais cara e não tem nada a ver com preço, não tem nada a ver com valor. E na outra, mais barato do lado, a pessoa não entra. Mas por que essa loja vai vender mais do que a outra? Por exemplo, porque pode ser que essa loja, eles são 100% coerentes. É inconsciente. O inconsciente da gente, ele faz a leitura de tudo. Só que, se nesse inconsciente a pessoa não estiver coerente com o quê? Com o que ela diz, esse produto faz isso, isso, isso. Eu não quero te empurrar um produto, eu quero que realmente eu estou posicionado por ti, para que você tenha um resultado melhor. Esse produto vai fazer a diferença na tua vida. Ah, quer só vender por vender? Não, eu quero vender por causa de dinheiro. Não, eu estou te vendendo uma solução. Eu não sou qualquer vendedor. Então, muitas vezes, se uma empresa mudar a política, desenvolver pessoas e mudar uma política de parar de querer vender só por vender e começar a se importar com pessoas, porque senão realmente as IA vão dominar o mundo. Mas se você se continuar se importando com pessoas, de fato você vai vender muito mais. Não tem como. Agora, se você realmente não se importar, aí pode deixar a IA, que a IA vai vender muito mais. Vai substituir muitos humanos. Isso me preocupa muito. E já está um pouco substituindo. Já muito. Algumas coisas, né? Muito. E sobre os líderes, como que eles podem construir uma equipe mais equilibrada com a grafologia? Muito boa pergunta. Inclusive, agora, nesse momento, eu tenho um mentorado meu, que ele é um empresário. Ele tem 2 lojas, inclusive, de tecnologia. Ele está agora fazendo um modelo franquia, ele vai franquear o negócio dele. E a gente está construindo uma equipe nova. Então, como a gente faz? Número 1, colocando para dentro. Número 1, contrata certo. Que é o quê? Traça esse perfil de quem você quer contratar antes. E aí, contrata certo. Como é que tu faz isso? Eu faço assim, que nem eu fiz aqui. Pronto, já sei o perfil da pessoa. Depois, quem está dentro? A gente mapeia essas pessoas para saber como elas são de verdade. E aí, depois disso, a gente desenvolve elas. Então, pode ser que, às vezes, já aconteceu, tá? A pessoa está sentada na cadeira errada. E ela está no caixa, mas ela não é boa no caixa. Ela é boa como venda. Não, eu botei ela como venda, mas ela é péssima como venda, mas ela é ótima em organização. Então, às vezes, quando eu pego e olho esse contexto geral, mapeando o quê? Pessoas, padrões, que elas nem imaginam, a gente consegue perceber quem é quem, colocar a pessoa sentada no banquinho certo, entender o que elas buscam. Quando a gente vai treinar uma equipe, o que é a primeira coisa que eu percebo que as pessoas não sabem? Elas não sabem o que os funcionários querem. E aconteceu, quando eu trabalhei com um grupo aí de 26 lojas, eu fiz um trabalho, eles pagavam o melhor salário. E a melhor funcionária de uma loja queria sair. E aí essa pessoa chegou para mim. E aí eu perguntei, mas por que você quer sair, né? Porque geralmente a gente acha que é salário. Uhum. Ela vai ganhar um melhor salário. E eu perguntei para ela, ela falou assim, eu falei, você, na minha cabeça, né? Cara, não faz sentido. Como é que ela quer sair de uma empresa para ganhar 50% a menos? E ela falou, que aqui eu não sou valorizada. E eu falei, o que você gostaria? Na letra dela tinha isso. Ela buscava ser reconhecida. Aí eu falei, o que é para ti ser valorizada? E ela falou, eu queria ser elogiada. Aí pensa como é barato uma empresa. A empresa pagando a mais, ela querendo mudar de empresa, ela só queria receber elogio, porque ela faz um bom trabalho e nunca ninguém chegou para ela e disse, você é ótima no que faz. Porque eu adoro ser elogiado. E aí, olha, aí eu peguei naquela mesma hora, perguntei para ela se ela me autorizava que eu conversasse com a gestão, né? E ela me autorizou. Eu falei, olha só, vocês estão perdendo o melhor funcionário da loja de vocês e ela está indo para uma loja que vai pagar 50% a menos e ela só quer ser elogiada. Então, assim, o conhecimento novamente libera, né? Liberta a pessoa, que é entender de pessoas. Então, para um líder hoje desenvolver uma liderança, ele vai ter que entender de pessoas. E às vezes a pessoa está pensando mais em tem que ter processo. Só que antes de qualquer coisa tem que ter gente humana, ser humano. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Se você aí tem uma empresa, se você tem funcionários,
Se você tiver esse conhecimento da grafologia, eu tenho certeza que vai impactar demais o teu resultado. E uma coisa que eu falo, que é muito legal sobre a grafologia, é você não precisa acreditar. Eu não estou nem aí para você acreditar. Na verdade, eu estou pouco me importando se a pessoa acredita ou não. É ação. É estar no campo. E isso muda o jogo. Agora, acreditar ou não acreditar, tanto faz. Mas a gente vai mensurar resultados. E isso muda qualquer resultado, qualquer jogo, na verdade. Nossa, que legal. Ô, Angélica, me fala uma coisa. Qual foi uma das percepções mais... não vou falar esquisitas, não é essa a palavra, mas mais surpreendente que você achou dentro de uma análise de escrita que você já fez? Olha, cara, todo dia eu tenho isso. Tem ontem, até lá nos meus stories, está lá. Se for lá, vai ver. Todo dia acontece alguma coisa, tá? Mas ontem, por exemplo, assim, quando a pessoa vem, tem uma equipe grande. Ele é gestor de uma equipe. Ele veio para uma análise grafológica, uma consulta aí de 1 hora comigo. E ele achou que eu só ia falar da letra dele. E ele reservou uma sala de vidros. E aí eu peguei a letra dele e aí eu falei quem ele é, né? Naquele movimento, aquele homem começou a chorar ali e preocupado, né? Meu Deus, eu achei que era só... Então, o mais surpreendente de tudo é que as pessoas elas não sabem quem elas são. Não sabem. Quando eu entrego isso, elas ficam um pouco impactadas. Então, eu fiquei. Eu também. É quase todo dia. E o mais legal é que, muitas vezes, elas estão há anos naquele padrão e elas não imaginavam que tinha tanta coisa ali para olhar. Ao passo de eu fazer um pequeno movimento, trazer consciência, eu fazer qualquer movimento ali para que ela tenha um salto, naquele momento, ela desabar, chorar. Então, eu já vi muito homem que falou para mim, eu nunca tinha chorado antes. Mas por quê? Porque estava lá, tinha que ser forte, estava fazendo muita força para crescer, e, na verdade, nem era aquilo ali, sabe? Tinha uma dor por trás. Interessante. Existe uma escrita perfeita? Não existe escrita perfeita. Não existe, né? Existe resultado. O que você quer? Vai ataca o objetivo, você escreve naquele padrão, você resolve um problema. Porque a gente pode até achar um problema e resolver aquele problema. Depois a gente pode ir para outro e ir resolvendo e trocando. Só que nessa questão, por exemplo, vou dar um exemplo que não é o que acontece. Vamos supor, eu mudei minha escrita de cursiva para caixa alta, tá? Resolvi um problema. Aí eu achei um outro problema, que eu preciso trocar a caixa alta pela letra cursiva. Como é que funciona isso? É que você está vendo como problema. Talvez é a mudança de percepção. Porque não é um problema. É que às vezes você não consegue ver, né, o que realmente é um problema. Na verdade, assim, ó, vamos fazer um parênteses aqui. Vamos sair do problema ou algo bom ou ruim, ou certo ou errado. Existe um fato. O que é o fato? É o diagnóstico. Olha, tua letra remete isso. Esse é o fato. E agora, já o que eu faço? Olha que incrível. Dessa caneta aí. Gosto de caneta. Você percebeu, né? E caneta Bic, gente. Falaram assim, essa caneta não te representa. Eu falei, que não representa o quê? Essa caneta é uma benção. Eu analiso pessoas a vida toda. Ela nunca trouxe um erro, nunca falhou. Ainda pode usar no avião, porque ela tem um furinho ali para isso, para não estourar, né? Então, vamos lá. Essa informação eu também não sabia. Nem eu. Não? Cara, Bic. Por causa da pressão, Bic, né? se você estiver me escutando, você tem que me patrocinar. Eu estou há mais de 6 anos fazendo propaganda de você. Chega na Bic agora. Por favor, alguém já compartilha aí. @Bic Canetas. @Bic. Existe o Felipe, que a gente teve um diagnóstico da vida dele. Aí ele quer ir para um mundo melhor. Só que o mundo dele está cheio de passado. Qual que é a letra mais certa? Não tem letra certa ou errada. Existe o quê? A gente completa o passado, porque as letras trazem o quê? A tua assinatura traz o quê? Aquela dor daquela criança lá do passado. E que, inclusive, tu buscou isso, porque tu quis modelar o teu pai. Isso é muito comum, que é copiar a assinatura do outro. Esse é um dos erros da assinatura. Quando a gente resolve medo, procrastinação, crescer na dor, a gente resolve, isso some. Agora, qual que é o certo? Você é livre. Então, imagina, se você não tem passado, se você curou as suas dores do passado, você não está mais naquele padrão de queda, você não está mais você ficou livre. É que nem uma criança menor de 7 anos. Então, o que tu vai criar no futuro? No futuro você pode criar o que você quiser. E aí?
E aí você fica livre, inclusive, para escolher a letra. Então, a letra, ela vai ser... Inclusive, tem gente que fala o seguinte, começa o autoconhecimento e tem letra que fazia antes. Cara, eu não consigo mais fazer agora essa letra. Eu não consigo mais. Agora, a pessoa entende, ela cria algo novo, e não é a Angélica que vai falar que é certo, é isso, é aquilo. Ela vai criar uma nova maneira de escrever, a partir depois de passar pelo processo. Isso é muito natural. Então, sem passado, sem o padrão negativo, sem aquilo que te fazia quebrar, você consegue criar qualquer coisa. E eu costumo dizer, ninguém consegue criar algo novo com treta do passado. Quando a gente cura as nossas dores, o nosso passado, a gente consegue criar o que a gente quiser no futuro. É livre de dor. Porque muitas vezes, inclusive o medo aqui da assinatura do Felipe, é um medo do quê? Talvez de uma criança lá atrás, talvez do adolescente. Aconteceu algo. Já que eu tenho que saber o que me causou medo? Não. A gente arranca ele da letra, faz o processo. Se atualmente resolver, em uma sessão, resolve ele. Mas se atualmente não entregar, a letra vai fazer o processo de 21 a 28 dias. Interessante. E vamos agora para o bloco final, que é aquele famoso bate-bola. Bia, começa aí. Poxa, mas antes eu tinha uma pergunta. Então faça. Poxa. Então faça. Não, eu queria saber sobre o passado e o futuro que você estava falando. Como, não precisa dizer, né? Porque, lógico, é tudo uma análise, mas como que é o processo do curar o passado para olhar apenas para o futuro? Como Ótimo. seria isso? Posso pegar a tua letra, então, para fazer a vida real? Vamos para a Bia vir para cá. E eu peguei a situação dela assim. E vamos supor que a Bia chegou para mim e falou assim, ela quer trabalhar o financeiro. E a primeira coisa que eu vejo no financeiro dela, número 1, você tem que estar amor próprio. Ela tem. Número 2, tem que estar em dia com a lei com o amor da mãe. Tem pendência aqui. Número 3, tem que ser correta com relação às leis de Deus. Ela é. E depois tem que estar na missão de vida. Então, o que a gente tem que curar aqui para a Bia prosperar mais? A questão com a mãe. Pode ser que a Bia tenha consciência, a Beatriz tenha consciência ou não, mas a gente vai curar. E como a gente cura o passado? De duas formas. Eu curo de duas formas. Número 1, eu pego a letra que está... Não é a letra, no caso aqui é um conjunto, tá? Mas vamos por as duas letras que mostram que você não teve... Você teve esse distanciamento de mãe, falta de carinho de mãe. E a gente faz a escrita terapêutica. Pela escrita. É a outra forma, eu te conduzo para que a tua mente vá lá no passado e a gente reprograme essa memória. A gente não tem como mudar o passado. A gente tem como criar uma nova historinha para o passado e dar um novo significado. É como se dissesse assim, essa caneta é azul, eu não posso mudar a cor dela de azul. Tá a memória aqui. O que aconteceu que a sua mãe fez? Aí eu vou lá, coloco um pano branco, um pano rosa, não sei o quê, muda a memória dela. Esse aqui não te causa mais dor. Você completa com a sua mãe, também através de outra forma de escrita. E a partir daqui você se libera para ir o quê? Para o futuro que tu quer. Porque as pessoas, a vida toda, não é mais sobre a Beatriz. A gente repete os mesmos padrões. Então, a questão de mãe é dinheiro e relacionamento. Aonde vai atrapalhar eu não ter problema com a mãe? Vai te atrapalhar nos relacionamentos amorosos e com relação a ficar com dinheiro. Você não se acha merecedora de ficar com dinheiro, porque você não tem o amor da mãe. E, geralmente, a pessoa procura o quê aqui? Uma estabilidade. Vai querer um concurso, vai estudar para um concurso. Então, quando a gente resolve isso, a gente já elimina o que causava dor. Interessante. Agora tu sabe o caminho. Agora tu sabe o caminho. Mesmo. Então vamos pro bloco final? No bate-bola? Você faz uma, eu faço a outra. Tá, eu começo? Pode começar. Uma palavra para definir grafologia. Estudo da alma. O maior mito sobre grafologia. Que é magia. Imaginei que seria Eu juro que eu pensei. Eu ia falar sobre isso. As pessoas não podem achar que isso aqui é mágica, outros termos, não sei nem qual é que eu vou falar. Mas aqui é científico, né? Exatamente. É científico. Ciência. É ciência. o principal benefício para quem faz uma análise. Saber quem é de verdade. Quem deveria fazer uma análise grafológica? Qualquer ser humano que maior de 17 anos. Por que não menor? Porque não está com a formação ainda do... Exato. Porque senão você mexe muito, né?
Eu já fiz essas interferências em afiliados, né? Falando, Angélica, eu confio muito em você. Posso fazer um parênteses aqui? Deve. Você quer bate-bola? Deve. Gente, eu não consigo. Vamos me deixar aqui até amanhã, eu vou ficar, tá? Minha afilhada tinha 11 anos e ela estava passando um problema na escola, introspectiva. Então, ela estava na escola sem se posicionar, batendo nela. E a minha comadre, minha amiga, ela falou assim, eu preciso da tua ajuda. Tá acontecendo isso com ela. E aí eu olhei para a letra dela, padrão introspectivo, não sabia se colocar. Aí eu falei, olha só, eu não posso mudar a letra dela, porque a hora que eu mudar a letra dela, eu vou mudar a identidade. Mas você quer que eu mude? É a tua autorização? Ela falou, eu quero. Você também é a segunda mãe dela. Eu quero que você faça isso. E aí eu passei para ela um exercício de grafologia para ela se posicionar mais. E ela mudou, como se diz lá no sul, né, da água para o vinho. Então, assim, ela parou de ser saco de pancada, mas nesse caso, quando você faz, eu faço geralmente quando é alguém assim próximo, ou quando alguém vem e faz terapia comigo, faz mentoria comigo. Por quê? Porque na maioria das vezes, a criança e o adolescente, eles não têm problema. Quem tem são os pais. Só que muitas vezes o pai não consegue ajudar. Então, o pai está resolvido, a gente vai lá, o pai descobre como é que é a grafologia, sabe na pele como é. Aí ele fala, eu quero que tu faça isso com meu filho, porque meu filho, sei lá, está indo para as drogas, meu filho está sendo saco de pancada na escola, você ajuda. Aí ele vai fazer um termo comigo do que eu estou colocando ali, porque isso aqui é sério, muda a minha identidade. Imagina você trocar o caminho de uma criança. Isso é muita responsabilidade. Só que quem que pode fazer? Só pai e mãe, né? Mas se o pai e mãe tiver conhecimento e eles querem isso é possível. Interessante. O que a escrita revela que as pessoas normalmente escondem? Tudo. A escrita revela o que elas nem sabem. Ela vai revelar os piores comportamentos. E tem uma que eu queria fazer que não está aqui, mas qual seria o legado através da grafologia que você queria colocar nas pessoas? Isso é muito forte para mim, porque quando eu criei agora meu canal do YouTube, inclusive já segue lá, Angélica Porto Grafóloga, eu criei com uma intenção. E eu falei, cara, como é que eu quero que o mundo me conheça daqui a um tempo? Meu maior legado é destravar as pessoas, dizer para elas que elas têm uma chance de vida, que elas não são refém ao diagnóstico, à história de pai e mãe, o que aconteceu na vida delas, e que elas podem curar isso de uma forma rápida, cirúrgica e sem dor. Então, o meu maior legado é destravar. E quando eu fiz lá o canal, foi exatamente isso que começou a acontecer. Não importa se ela está vendo uma palestra minha, um vídeo meu, se ela é meu mentorado, ou está vendo aqui gratuitamente, né, um podcast, mas eu quero isso. Chegar no maior número de pessoas, dizer para elas assim, ei, você não precisa ficar nesse lugar, você não é isso, existe um caminho e você pode ter acesso. Muito bom. Então é isso, gente. Hoje finalizamos mais um episódio. Quer fazer o encerramento, Bia? Pode ser. Então manda essa frase aí. Bom. Tá. Se a escrita é uma extensão do cérebro, conhecer a própria escrita pode ser uma das formas mais rápidas. Não estou enxergando, estou sem óculos. Certo. Gente! Ainda bem que é gravado, volta. Deixa eu falar de novo, vamos lá. Se a escrita é uma extensão do cérebro, conhecer a própria escrita pode ser uma das formas mais rápidas de ampliar o autoconhecimento. Muito bom. Angélica, queria agradecer. Teria papo para mais horas. 24 horas. Com certeza. Eu vou querer depois conversar contigo para a gente tentar ver se faz alguma coisa juntos. Porque me surpreendeu muito aonde isso pode chegar com o que você me falou na minha análise. Eu fiquei bem impactado mesmo. Então, queria te agradecer pelo seu tempo. Sei que você não é daqui, você está morando em Alphaville, desceu aqui para um evento, acabou aproveitando uma agenda para trabalhar, para estar aqui junto com a gente nesse podcast. Agradeço muito a tua disponibilidade e te desejar também muita sorte, te parabenizar pelo seu trabalho, que eu acho que você vai ainda impactar muitas pessoas. Sim, foi incrível. Fiquei também muito impactada. Muito. Tô até agora. Fala para o pessoal tuas redes sociais, pessoal te seguir. Segue aí, Angélica Porto Grafóloga. Essa é a minha rede no YouTube, no Instagram. Então, você pode acessar lá. Lá tem WhatsApp, como você acessa a página. Então, você vai poder saber um pouco mais também da grafologia e acessar. E vir aí para uma sessão de diagnóstico. Talvez esse é o início que você possa vir, que é uma análise de 1 hora aí que eu te entrego
algo e a gente também resolve o que mais grita na tua letra naquele momento. Você sai com um protocolo para aplicar nos próximos 7 dias. Vou te dar de presente, inclusive, Felipe. Eba, ganhei um presentinho. Felipe e Beatriz, né? Não posso falar. E eu queria encerrar aqui dizendo, primeiramente, agradecer. Para mim é muito bom poder compartilhar algo para chegar ao maior número de pessoas. Eu tenho certeza, já abençoo isso aqui, porque vai chegar. Já recebi uma mensagem aqui, quero. Marisol compartilhou aqui, ó. Quero escutar, quero saber mais. Tá escrito aqui, ó. Vou querer. Depois eu vou passar o teu contato. Isso aí. E eu queria dizer assim, muita coisa aconteceu durante toda essa trajetória. E talvez eu nem era para estar aqui viva. E quando eu olho para trás, assim, eu me emociono muito. E eu queria dizer que você não é refém ao seu passado, porque eu sei que eu tinha muita treta para resolver. Você não é refém à história, à saúde, o que falaram. E talvez possa estar tudo bem, vir uma enchente, e você também não é refém a isso. E você pode, não importa o momento da tua vida. Se você tem vida, tem uma chance. Então, você pode reescrever uma nova história. Agora, se você quiser desistir da vida, eu sinto muito. É a sua escolha. Mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja no fundo do poço, e que você achar assim, ó, cara, eu já tentei de tudo, calma, então faça grafologia, porque eu tenho certeza, não tem como. E quando eu olho para trás, todas as vezes, quando eu vejo isso e olho isso, é sobre isso. Então, onde eu tenho esperança aqui na grafologia e que você tenha acesso a isso, antes de desistir da vida ou de qualquer coisa que está muito difícil para ti. É isso, gente. Então, com essa mensagem bonita, vocês têm aí a possibilidade de tentar sempre, não desistir. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o que eu tive também no passado e aqui estou vivo, prosperando, conversando, trazendo conhecimento, aprendendo, né, Bia? Sim. E, cara, aproveite o maior presente que Deus deu para você, que foi a sua vida. Não desista dela nunca. Busque todos os caminhos possíveis. Sempre vai ter uma solução. É engraçado, porque eu sei que esse vídeo vai chegar em quem precisa chegar. Com certeza vai. Com essa mensagem. Com certeza vai. E vai ajudar bastante gente. E é isso, pessoal. Finalizamos mais um episódio. Fiquem ligados que vou dar um spoiler. No próximo, a gente vai manter um pouco essa linha de autoajuda, né? A gente vai ter um convidado, é o Igor Finger. Você conhece o Igor? Ele também é gaúcho, coincidentemente. Acho que sei. E ele trabalha a psicanálise também, é uma parte que vai acabar até somando, talvez. E a gente vai gravar para a próxima outra semana. Tá ótimo? Obrigado, pessoal, por mais um episódio. Tchau, valeu, obrigada. Bia. Valeu, Angélica. Até a próxima.